Esta é a história do dia da Rádio Observador. Marcelo e Costa estão em sintonia sobre a Ucrânia? E nós dizemos isso com clareza, não há um duplo jogo na nossa posição. E espero que fique claro que quando o Presidente de Portugal diz que esse é o objetivo, está dito, não há ninguém acima do Presidente que possa dizer coisa diferente nessa matéria. Marcelo diz, está dito. O Presidente fez questão de sublinhar que é a voz mais alta da diplomacia portuguesa e garantiu que Portugal não faz jogo duplo. A posição é que a Ucrânia deve aderir à NATO e à União Europeia assim que possível, com a consciência de todo o trabalho que ainda há pela frente para ambas as partes. Mas o entusiasmo de Marcelo na visita à Ucrânia contrasta com o que tem sido uma posição de muita cautela e reservas por parte do Primeiro-Ministro. Há uma diferença de posição ou apenas de tom? Que mensagens e garantias deixou Marcelo na Ucrânia e que novos apoios vai dar Portugal aos ucranianos na guerra com a Rússia? São questões para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e enviado especial à Ucrânia. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Rui. Olá, João. Estamos a gravar ao final da noite de quinta-feira. Foram 2 dias muito intensos, sempre a correr com Marcelo Rebelo de Sousa na Ucrânia. Onde é que estás neste momento? Olha, João, estou num hotel em Kiev e ainda há pouco estava a fazer o check-in e obviamente o senhor da recepção queria-me dar um quarto com uma vista mais bonita, mas eu perguntei qual era o andar, ele disse, deve ser andares mais altos. E aqui é um bocadinho ao contrário, eu queria era ficar no andar mais baixo, aqui nunca se sabe, mas quanto mais baixo o piso melhor é. Estou no 7º, não é assim tão bom, mas tenho também outra peripécia, que é tu há pouco ligaste-me. Sim. E eu afastei-me um bocadinho da zona onde estava a trabalhar para falar contigo e depois o João Porfírio, que aqui está comigo em Kiev, chamou-me também e demorei muito tempo e deixei o computador e quando cheguei estavam-me a roubar o computador e essa pessoa depois partiu em fuga e portanto houve aqui um momento muito caricato, mas lá está, não é sobre mim, é sobre o Presidente. O Presidente também que teve uma viagem atribulada para a Ucrânia, ele próprio contou com a velocidade do comboio e os cacos dos vidros, tem sido para Marcelo e jornalistas uma viagem atribulada. A velocidade louca que foi para cá, em que se partiram copos, eu ia ficando com cacos de vidro na planta dos pés, não houve nada que não acontecesse, abri-se janelas e estava frio, um frio terrível e tal. Mas antes de falarmos das questões políticas, da visita do Presidente, queria perguntar também sobre o teu olhar em relação a Kiev. Como é que tu sentiste a vida numa cidade que está em guerra há precisamente ano e meio? Marcelo, por exemplo, diz que ficou surpreendido com o à vontade que já se vive na cidade. É verdade, João. O Presidente teve, de facto, apanhou uma Kiev que podia ser qualquer capital europeia. Houve talvez 3, 4 avisos de sirenes enquanto ele esteve cá. Na quarta-feira, inclusivamente ele queria sair para um mercado numa coisa fora da agenda e começou a tocar a sirene e ele ficou retido no hotel onde estava, onde também estava Volodymyr Zelensky, e depois ele foi-se sentar ao lado dos jornalistas portugueses que estavam numa conferência de imprensa e ficou lá a ouvir e entreteve assim o tempo. Eu não esperava encontrar esta sociedade aberta, desconfinada, no grau em que encontrei. Verdadeiramente foi uma surpresa. Mas é muito importante esta noção de normalidade que o Presidente dá, é uma noção de normalidade da capital e em particular nas zonas onde ele se movimentou. Sim. Porque há zonas na Ucrânia em que a situação até é pior do que era há alguns meses e, portanto, essa visão que passou é verdade, foi isso que os olhos do Presidente viram, mas não é necessariamente, e há pequenos detalhes em que se nota mesmo que é a capital de um país em guerra, o recolher obrigatório, o facto das luzes se apagarem praticamente todas em determinada hora, e portanto há claro que nota-se ainda, não na bolha em que o Presidente esteve, mas fora dela, nota-se bastante que é um país em guerra, naturalmente. Tu dizias aí há pouco que o Presidente quis sair
para o mercado. Ora, normalmente as visitas de chefes de Estado e de Governo à Ucrânia obedecem a um programa pré-definido e rigoroso, obviamente dadas as questões de segurança, mas ainda assim Marcelo não deixou de querer ser Marcelo num sítio onde é preciso cumprir regras. É verdade, a bolha era muito fechada e o Presidente andava sempre à procura de pessoas para falar. Nós já o vínhamos a acompanhar na Polónia, até ainda na Polónia, que não tinha este contexto, ele estava sempre a perguntar sempre que alguém parecia, é português, é português. E aqui estava à procura de pessoas e de facto com o aparato as pessoas tentam juntar-se, mas muitas vezes a segurança fica muito nervosa. O que aconteceu foi em Orenka, que é onde está também um memorial, uma obra do Banksy, num edifício destruído que o Presidente visitou logo no primeiro dia de visita. Houve uma senhora que, acompanhada, julgo eu, pelo filho, quis ir ver quem era. E falou com a senhora, estava um bocadinho fisicamente debilitada, e o Presidente brincou com ela, a perguntar-lhe a idade, e depois chegaram à conclusão os dois que ele era mais velho, mas tentou trazer um bocadinho dos afetos, e abraçou a senhora e beijou a senhora, e depois fez uma coisa quase na despedida, que foi, andou pela Praça Maidan e pela avenida adjacente a tirar selfies, com 10 seguranças a fazerem uma bolha, e de facto parou para beber uma cerveja, para mostrar essa normalidade. Creio que é isso que está na cabeça do Presidente português, é mostrar a normalidade da cidade de Kiev. Mas foi, obviamente, um bocadinho estranho, e mesmo entre os seguranças ucranianos era bem visível o desconforto com esta postura do Presidente português. Slava Ukraini! President Zelensky. Пане президенте Зеленський. Завіче буде підтримувати вашу незалежність. E em pleno dia da independência da Ucrânia, Marcelo surpreendeu ao discursar também em ucraniano. O que é que se sabe sobre isso? Esteve a treinar durante a viagem? O Presidente não quis prestar muitos detalhes sobre esse assunto. Disse que tinha o discurso preparado, porque até ia falar em inglês, mas depois viu que o Presidente lituano, numa circunstância, também tinha falado em ucraniano. Na cerimónia da manhã de independência, de facto, o Presidente lituano falou em inglês, pelo menos na parte que eu ouvi a cerimónia toda, mas creio que eu já tentei despistar, como não me querem dizer quem é que preparou, mas já consegui saber que alguém ajudou o Presidente, não foi uma coisa de autodidata, no Google Tradutor. Sei também que não foi nem o embaixador de Portugal na Ucrânia, nem a embaixadora da Ucrânia em Portugal. Portanto, já consegui excluir 2, talvez até ao final do dia consiga saber mais coisas sobre esta situação, mas foi de facto impactante. Isso não é uma imagem que passa, mas teve de facto algum impacto junto às tropas que estavam a ouvir o chefe de Estado estrangeiro a falar na língua deles e dos próprios convidados ucranianos. E posso até arriscar dizer que a postura do Presidente Zelensky tornou-se também um bocadinho mais aberta a partir desse momento para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e enviado especial à Ucrânia. Na segunda parte vamos perceber se há ou não jogo duplo na posição portuguesa face à adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes. Durante esta visita à Ucrânia ficou a ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa, de certa forma, se entusiasmou em diferentes momentos nas várias declarações que fez, nomeadamente sobre a guerra, sobre o acesso da Ucrânia à NATO e à
União Europeia. Ora, na conferência de imprensa desta quinta-feira, após o encontro entre os dois presidentes, Marcelo afirmou depois: não temos um jogo duplo, queremos a Ucrânia na União Europeia. O presidente referia-se a quê? Havia dúvidas em relação à posição portuguesa? Portugal foi dos países que apoiavam a integração da Ucrânia na União Europeia, mas que tinham algumas reservas. E eu creio que isso, no início, houve ali uma grande reticência por parte do primeiro-ministro António Costa, que em determinado momento até lembrou que Portugal teve 10 anos para aderir, a tentar meter um bocadinho de água na fervura daquele impulso e daquele ímpeto de facilitar muito a vida à Ucrânia para a entrada no espaço comunitário. E isso podia suscitar ali alguma dúvida na posição portuguesa, até porque não se comenta publicamente, porque não fica bem, mas nos mentideros diplomáticos e no jogo diplomático da Realpolitik, toda a gente sabe que uma entrada da Ucrânia na União Europeia seria uma grande ameaça aos fundos de coesão para Portugal. Obviamente, e além de que era uma deslocação do centro de poder para leste que não beneficiaria totalmente Portugal, e portanto tudo isso estará na equação da diplomacia portuguesa, e isso é que criou ali uma posição meio dúbia. Mas há aqui um certo contraste entre aquilo que é então o entusiasmo de Marcelo e uma certa ou até muita cautela do primeiro-ministro, por exemplo. Sim, o primeiro-ministro depois foi retificando um bocadinho e foi-se reaproximando daquilo que era uma posição mais pró-adesão da Ucrânia. Mas mesmo assim, o facto de ter levantado essas reservas e nos bastidores diplomáticos Portugal ainda levantar bastantes reservas relativamente a isso, faz com que pudesse haver essa ideia de jogo duplo. A prova de que António Costa não era o maior entusiasta europeu da integração da Ucrânia na União Europeia é que o próprio Volodymyr Zelensky, enfim, ele não tinha razões para mentir, mas também ter-se aqui a ouvir aqui a versão de António Costa, disse na conferência de imprensa que, de facto, ao início foi difícil a conversa e que ele próprio conseguiu convencer Portugal, neste caso o primeiro-ministro António Costa, que esta era a melhor solução, e ele próprio conta isso na conferência de imprensa. Portanto, é a prova que havia aqui, se quisermos, um pequeno irritante sobre esta matéria. Mas é interessante sublinhar um pormenor que Marcelo fez questão de dar a entender, obviamente, que ele é a voz mais alta em matéria de diplomacia. Quer dizer, ele disse: acima do presidente já não há ninguém. Podemos fazer alguma leitura disso? The loudest voice. Então, basicamente, para os ucranianos é um bocadinho difícil perceber o sistema presidencial português em parte, e Volodymyr Zelensky sabe que é com António Costa que pode tratar as armas, com o governo português, mas ao mesmo tempo Marcelo Rebelo de Sousa é o comandante supremo das Forças Armadas, o chefe de Estado é ele, mas o chefe de governo é António Costa. E este semipresidencialismo confunde, e acho que Marcelo Rebelo de Sousa também quis dizer: eu estou aqui a dizer isto e eu, Sr. Presidente Zelensky, sou a pessoa mais bem a mais acreditada para poder dizer isto em nome de Portugal. E acho que foi assim um bocadinho o puxar dos galões, e também um bom exibicionismo, se assim podemos dizer, junto a Zelensky, para mostrar que de facto o que ele estava a dizer não eram palavras ocas de um presidente com os poderes da Rainha de Inglaterra, que está num qualquer grupo de arraiolos a fazer crochê, que tem de facto uma voz que deve ser ouvida na diplomacia portuguesa. Aproveitando esta visita do Presidente da República, que pedidos de ajuda fez a Ucrânia a Portugal? Enfim, o que é que saiu desta visita ao nível das relações bilaterais entre os dois países? Os pedidos, Volodymyr Zelensky antes tinha quase uma lista de compras, quando António Costa visitou há já mais de um ano a Ucrânia, e agora já é mais prudente. Ontem, foi precisamente na terça-feira, na conferência na quarta-feira, na conferência dos amigos da Crimeia, foi feita a pergunta sobre a presença do presidente português nessa cimeira, e Volodymyr Zelensky disse que não ia revelar aquilo que estava a pedir e a receber para não dar informações à Federação Russa. O que é certo é que isso foi inevitável, e houve vários pontos que foram garantidos nesta visita mais uma vez.
ajudar na desminagem do Mar Negro, algo que o Ministro da Defesa já tinha sugerido que Portugal fizesse, a Marinha Portuguesa, e participar na parte dos F-16 que não é assistência de aeronaves, que é formação de pilotos, formação de base, e um segundo domínio que é manutenção de aviões, e depois mais uns pozinhos de outro tipo de equipamento que a Ucrânia precisa, como por exemplo material médico blindado, ou seja, ambulâncias blindadas, etc. Creio que isso também faz parte daquilo que Portugal vai contribuir para a Ucrânia, além, claro, do apoio diplomático e político que, para Zelensky, diz ele, é o mais importante. A morte de Yevgeny Prigozhin aconteceu durante esta visita de Marcelo à Ucrânia. Este tema foi, de alguma forma, também abordado. O que é que disseram os dois presidentes? História engraçada, que é a primeira vez que Volodymyr Zelensky respondeu sobre a morte do antigo rosto do grupo Wagner, foi a jornalistas portugueses. Porquê? Os ucranianos também queriam fazer essa pergunta, mas como nós fizemos primeiro, eles depois já não fizeram a pergunta e foi de facto a primeira vez que falou. E Volodymyr Zelensky teve ali uma piada que foi quando andámos a falar ao mundo inteiro que precisávamos de ajuda com aviões, não era propriamente isto que estávamos a falar. Nós na altura não percebemos imediatamente, porque na tradução para inglês perde-se muito, mas os jornalistas ucranianos riram-se e depois ele quis dizer que não tinha nada a ver com essa morte, apesar dela ser importante para a Ucrânia, e tentou pôr as culpas em Moscovo dessa morte. O que foi curioso foi que, sem ninguém lhe perguntar, Marcelo Rebelo de Sousa, quando chegou a vez dele de falar, respondeu também sobre o grupo Wagner, a dizer que Portugal, em África, podia controlar muito bem esse tipo de grupos não africanos que atuam lá, porque temos missões no estrangeiro, mas de facto ninguém lhe tinha perguntado nada sobre isso, e ainda antes de entrar para o comboio, mesmo no fim, disse que era indiferente. Esta morte ou não para o curso das coisas era indiferente, e isso foi mesmo à noitinha antes de entrar no comboio. Marcelo, a ser Marcelo, desdobrou-se em declarações e intervenções em apenas 48 horas na Ucrânia. O Presidente convidou também Volodymyr Zelensky para visitar Portugal? Convidou e convidou e disse, irei com gosto. Disse até que já estavam a tratar desse assunto, a discutir, mas logo a seguir disse, pois há outra dimensão, que é, eu não tenho tempo, eu preciso de estar muito tempo na Ucrânia, obviamente para lidar com a guerra, e portanto não me vou comprometer com uma data. Depois Marcelo Rebelo de Sousa tentou também dizer, ou dar a entender que isso já estava a ser tratado, mas é obviamente muito difícil que isso aconteça a breve prazo, mas ficou essa promessa de Zelensky. Ele não disse que só viria em tempo de paz, isso sim seria incerto, mas também não se quis comprometer e disse, tenho que compreender que eu não posso ir a todo lado e tenho que estar algum tempo na Ucrânia. Obrigado, Rui. Obrigado, João. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador e acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa durante esta visita de 2 dias à Ucrânia. Esta foi a história do dia. Se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em seguir na plataforma que habitualmente usa, seja o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts ou outra. Dessa forma está sempre a par dos últimos programas e temas mais recentes. A sonoplastia deste episódio é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.